Amigas Canadenses. Hoje eu estou aqui com a Tainá e ela vai falar um pouco sobre questão de doenças crônicas. Tem uma doença crônica aí que poderia ter negado seu visto, foi? Olá, pessoal. Meu nome é Tainá. Eu sou aqui do Valentes ao Norte. E sim, eu tenho uma doença crônica autoimune chamada esclerose múltipla. E quando eu recebi esse diagnóstico foi muito impactante, foi muito triste. Eu já estava no Plano Canadá. Era outro plano, porque na época a gente estava pensando em ir como PR, enfim. Só que depois do diagnóstico ainda veio a pandemia. Então a gente teve que reajustar aí a rota para começar a pensar tudo de novo e realmente ver se esse plano ele era viável, né? Porque depois de um diagnóstico desse, a gente começa a duvidar tudo. Será que vai ter como, né? Será que eu vou conseguir o meu medicamento, que é de alto custo, é caríssimo até, que eu consigo de graça pelo SUS? Então, assim, muitas perguntas que eu mesma fiz por mim. E eu vi que muita gente perguntou as mesmas coisas que eu perguntei para mim, né? Que eu tive que pesquisar e fuçar no site pra caramba, no site do CIC. E aí eu tô aqui para solucionar algumas coisas. Claro, não sei tudo. É muito especial do meu processo, né? Eu vi algumas coisas que tem uma similaridade com outros tipos de doença, né? E também com o mesmo tipo de visto, porque isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito sobre o PR. Gente, um visto de residência permanente é muito diferente de um visto de residência temporária, né? Num visto de residência temporária, a gente tem que comprovar que a gente vai voltar para o Brasil, né? Então, isso é um dos pontos altos, inclusive, da nossa carta, enfim. E no PR é o contrário. Então, assim, quando como eu tô indo como visto de estudo, né? Na verdade, meu marido de estudo e eu visto de trabalho, eu tô tendo que comprovar que eu vou receber daqui, né, o remédio, que eu vou voltar para cá. Mas quando, né, futuramente, que é a minha intenção aplicar para o visto de residência permanente, aí já são outros 500. Eu vou ter que comprovar outros tipos de coisa, eu vou ter que ir para um caminho diferente na minha carta de intenção. Então, assim, eu gosto já de falar, porque muita gente veio falar isso para mim no privado, e é bem diferente. Mas eu acho que assim, a nível médico, a ideia é o quê? Que você não gaste mais do que $20.000 mais ou menos por ano, né? Então eles fazem essa avaliação dos gastos. Então, você falou que o seu medicamento é um medicamento que é caro. Você tem alguma noção do valor desse medicamento em dólar canadense? Então, depende da província, né? Porque cada província, assim, só chegando assim por base, como a gente começou o processo como PR, eu tinha que estar dentro daquele teto que o Canadá estabelece, né? E na época, foi em 2018, Eram e foi seis e alguma coisa, né? Não, em 2017 era 6 e alguma coisa, em 2018 foi para 18 mil. Então Não, foi bem na triplicou, virada. né? Eu acho que assim, era 6.700 e alguma coisa e agora está perto ali dos 20 mil. Eu me lembro que eu estava no college, eu tinha acabado de começar o college para ser consultora de imigração quando isso mudou. Acho que foi tipo abril de 2018, uma coisa assim. Exato. E o meu diagnóstico foi em maio de 2018. Então foi muito na risca. E eu mesma encarei isso como um sinal para não desistir. Porque se fosse um pouquinho antes, eu estaria tipo, super fora. Porque também não é só o medicamento, né? Eu preciso fazer ressonâncias magnéticas pelo menos uma vez por ano, porque agora, né, eu já tenho 3 anos de diagnóstico. Então agora eu sei que está estabilizado, né? Então, mas normalmente é de 6 em 6 meses ou até 4 em 4. Eu preciso fazer exames de sangue também periodicamente, né? Preciso de um especialista, né? Um neurologista. Então, eu não posso ir em um clínico geral, não pode ser ele que me acompanhe. Então, tudo isso entra naquela conta. Não é só o remédio, né? Não adianta o seu remédio ficar na risca. E aí, quando você vai somar as outras coisas, né? O social services também, eles entram nessa conta. Então, assim, quando eu fiz, eu tomava um outro remédio que, por um acaso, está no site do CIC como demanda excessiva.
Então a gente já ficou desesperado. Lá no site é o Avonex, que eu tomava antes para esclerose múltipla. E ali falam sobre, eles dão um exemplo sobre uma pessoa, um homem de 50 e poucos anos, que está indo para Saskatchewan, que toma o Avonex, e aí ele fica acima desse teto. E eu falei, caramba, mas nossa, aí, só que eles botam lá o formulário de Saskatchewan, e realmente é muito caro. Eu falei, poxa, mas na época eu não tinha interesse de ir para Saskatchewan, eu queria ir para Ontário. E aí eu falei, pô, vou entrar então no formulário de Ontário para ver quanto é lá. Só que o formulário de Ontário não fornece o Avonex. Falei, ué, mas e aí? As pessoas que têm esclerose múltipla não podem ir para essas províncias que não têm remédio? Da onde será que eles buscam, então, essa informação desse remédio? E aí eu comecei a pesquisar, mas é muito complicado achar pessoas que queiram falar sobre isso. É complicado achar pessoas que não escondem, porque eu encontrei gente que simplesmente não falou nada. E eu achei isso... olha, eu vou ser bem sincera, passou pela minha cabeça lá em 2018, quando eu fui diagnosticada. Porque, assim, um dia você acorda saudável e no outro dia um diagnóstico desse, né? Mais ou menos isso. Então, de algo que vai te acompanhar pro resto da vida. Então, é mais fácil você se negar que aquilo existe e pensar, não vou falar nada, não. Mas não façam isso de jeito nenhum. Gente, pelo amor de Deus, pelo bem de vocês, não só por não ser negado, você não pode omitir uma informação dessa, porque pode ser que você precise de uma ajuda quando chegar lá. E existe todo o processo em relação à província, do seguro-saúde, de doenças pré-existentes, enfim. Vai ser um monte de empecilho e não vai valer a pena, sabe? Então, e aí eu entrei, comecei a caçar gente que teve visto negado ou alguma coisa nesse sentido para saber da onde é que eles pegavam essa informação, se a província não tinha o remédio. E aí eu encontrei uma menina, uma mulher, que também tinha esclerose múltipla, que também tomava o Avonex. E aí ela teve uma carta de... Ela não foi negada, eu esqueci o nome da carta. Fairness Letter. Ela recebeu uma Fairness Letter para visto de estudo. Ela estava aplicando para visto de estudo. Falando que provavelmente ela seria negada porque o remédio dela excede os custos da província. E aí, a base que eles usaram para falar sobre isso, na TIP que estava lá, era a lista de medicamentos de Quebec, que é uma das mais baratas. E aí eu não sei se... Olha, a louca, porque eu pesquisei muito, gente. Eu não sei se eles olharam pela lista de Quebec por ser a mais barata, e aí eles fizeram um corte, mesmo sendo a mais barata, ela excede, nesse caso, ou se era porque é a mais próxima que tinha. Não sei se é questão de logística, de envio de remédio. Eu realmente não sei, eu fiquei com essa dúvida no ar. Procurei em vários lugares e não encontrei. Mas a questão dessa menina, especificamente, quando ela foi nos exames médicos, ela falou que tomava o Avonex, que é a fórmula dele é beta-interferon 1A, e o médico anotou beta-interferon 1B. Então mudou tudo, porque o remédio, o Avonex, ele estava abaixo do teto no formulário de Quebec. Mas o 1B, que é o Rebif, que é outro remédio, também para esclerose múltipla, mas é outro remédio, não estava. Estava acima. E aí ela foi negada e teve que explicar que não era. E aí foi aí que ela foi buscar uma consultoria. Mas a gente conversou, eu conversei bastante com ela me deu um suporte enorme lá em 2019. E aí ela falou que, por exemplo, ela não falou na carta dela de intenção que ela tinha esclerose múltipla. Ela não explicou. Ela levou para o médico da imigração o laudo, né? Levou uma carta da médica, mas ela não colocou na carta dela, que é onde ela pode falar com o oficial de imigração, né? Como se é o único momento que você realmente fala com ele. Então, ela não falou nada. E aí, quando ela reaplicou, que ela pôde, em 90 dias, se eu não me engano, responder essa Fairness Letter, né? Ela explicou tudo, botou a carta do médico e tudo mais. Então, eu já peguei essa experiência dela para, né, não errar, né, não ter esse desvio na minha vez. E aí, o que eu fiz, né? Eu fui diagnosticada em 2018 e aí eu tomava Avonex
e aí eu tive que trocar o remédio, e aí hoje eu tomo o Tecfidera, que é um outro remédio que é mais caro que o Avonex. Tá, Fairway. É mais caro. Só que é isso que é aí é que tá a diferença. O meu visto é de residente temporário, não é de residente permanente. Então, o Canadá ele não tem essa obrigação de me dar o meu medicamento, né? Ele quer se resguardar de que eu não vá ser uma demanda excessiva, ponto. Mas mais ainda por ser uma residente temporária, né? Então, o que eu fiz? Comprovar de todos os jeitos que eu recebia do Brasil e que eu continuaria recebendo do Brasil, né? O bom em relação ao Avonex e esse remédio novo que eu tomo é porque o Avonex ele precisava ser resfriado. E esse agora não, ele é comprimido, então ele não tem esse todo cuidado do manuseio. Mas o que eu fiz? Eu fui no meu médico, eu pedi uma carta para ele, bem parecida com o vídeo que você fez no YouTube, com o que aquele moço falou. É, Fábio, né? Uhum. Fábio. Eu tentei caçar ele, mas não achei. Mas tadinho, ele também deve estar de saco cheio querendo caçar ele, porque tinha muita gente lá nos comentários. E aí ele botou lá uma carta modelo, tinha lá, eu baixei aquela carta, adequei para o meu perfil para colocar do meu médico. E aí eu botei os meus dados todos, né? O meu prognóstico, que era uma pessoa que estava já há 1 ano sem nenhum tipo de lesão, estável, meu prognóstico era bom, o remédio que eu tomava, e eu coloquei lá, o governo brasileiro vai continuar providenciando o medicamento sem nenhum custo. E isso na carta do médico, né? Ele explicou certinho, tinha bastante coisa técnica mesmo, assinado por ele, com CRM carimbado, tudo lindo. A carta perfeita. Quando ele mandou a carta, fiquei até emocionada. E aí eu fui na médica. Aí eu marquei os meus exames da front, eu fiz, né, antes de aplicar, porque eu sabia que, por causa do meu caso, ia demorar um pouquinho. Uhum. Então, eu fiz o meu exame médico em julho desse ano. E aí eu levei a carta. Aí ela falou assim, eu não tenho como anexar essa carta aqui, a médica da imigração. Falou, não abre o campo para eu anexar. Eu vou colocar que você tem, né, mediu, né, me pesou, normal, que faz com todo mundo, perguntou sobre doenças na família e tudo mais. Mas ela falou, caso eles peçam, deixa essa carta aí, caso eles peçam, provavelmente vão pedir alguma coisa, você deixa ela aqui que a gente anexa. Depois, quando eles abrirem esse campo, tá bom. Aí passou isso em julho. Aí, em agosto, eu não consegui aplicar. Eu queria aplicar em agosto, não consegui. Só consegui aplicar dia 30 de setembro. Foi o dia que eu apliquei. E eu marquei os nossos... Foi, dia 30 de setembro. No dia 5 de outubro, apareceu que o meu marido e o meu filho já tinham passado nos exames médicos dele. Foi bem rápido, né? Só estavam esperando eu aplicar para mostrar lá que eles tinham passado. Uhum. E o meu, nada. E aí vamos esperar, a gente aplicou bem antes, nosso intake, no caso o intake dele é em maio do ano que vem, só que como tem essa questão, a gente falou, não, tudo bem, estamos com tempo, é isso mesmo. Foi passando. No dia 4 de novembro, eu recebi uma carta pelo correio, carta mesmo, falando que era do Ministério da Saúde ou algo parecido da Saúde do Canadá. Aí já deu aquele frio na barriga, né? Eu falei, meu Deus. Nossa Senhora. A carta, né? Uma questão. Aí eu abri e tava falando que eu precisava falar com a médica da imigração, porque tinha uma pendência que precisava ser resolvida. Só que essa carta foi enviada para mim dia 8 de outubro. Não, perdão, 8 de setembro. Ou seja, antes de eu aplicar. Essa carta foi enviada para mim antes de eu aplicar. E aí quando chegou a carta, eu sei que a timeline é confusa, mas no dia 8 de setembro eles mandaram para mim que tinha uma pendência lá com a médica. Só que demora a carta, né? Demora. Aí a carta chegou para mim só dia 4 de novembro, sendo que eu tinha 60 dias para acabar com aquela pendência. Faltavam 4 dias para eu acabar com a pendência. E podia ser qualquer pendência, podia ser um exame, e aí eu ia ter que ficar maluca para fazer um exame,
buscar o resultado, né? Nada que é tão rápido assim. E aí eu fui falar com a médica, que foi um amor, a médica daqui do Rio de Janeiro, de Botafogo. Ela foi um amor, super atenciosa, de verdade. Ela realmente queria ajudar, ela sabe? Isso é legal, né? Você encontrar com pessoas que elas encaram aquilo como o seu plano de vida e não como um capricho. E isso faz toda a diferença, né? Quando a pessoa está buscando justamente esse plano. E aí ela falou para mim, não, vou entrar aqui no sistema e ver o que que é. Ela entrou e não era nada demais, graças a Deus. Era só eles mesmo perguntando para ela o prognóstico dela. Porque ela que me viu, ela que me examinou, ela que falou comigo. Eles não perguntaram nem a carta do médico, não me pediram exames. Ou seja, eu não mostrei nenhuma ressonância, não mostrei nenhum exame de sangue. Não mostrei exame de sangue só os que pedem. Os obrigatórios, né? Exato, mas meus, assim, por causa da esclerose, não mostrei nada. E também não levei no dia da médica, né? Aí ela deu o ok. No dia 5 de novembro, chegou a carta dia 4, eu falei com ela dia 4, ela já fez tudo no dia 4 de novembro. No dia 5 de novembro já estava lá, Medical Pass. Foi só isso, só precisava disso. Nossa, não tem noção, porque eu tava mais nervosa com o Medical Pass do que o visto como um todo. Porque quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença autoimune, de uma doença crônica que vai te acompanhar, né, o resto da vida, você pensa, acabou, sabe? Acabaram os meus planos. Eu vou estar presa aqui, eu vou ser um empecilho para os sonhos da minha família. É muita coisa que passa na cabeça, muita coisa ruim, ela te leva para um lugar muito ruim. E aí, quando deu o Medical Pass, que eu falei, cara, Deus que me perdoe, mas pode até ser negado, mas não vai ser por culpa minha. Não vai ser, eu não sou empecilho para ninguém, sabe? Eu posso acompanhar minha família, eu tô junto com eles e tá tudo bem. Isso tira um elefante das costas. E aí, o que eu coloquei na minha carta de intenção? Na verdade, na minha parte, né, do cônjuge. Mas eu acho que isso serve tanto para o cônjuge quanto para a pessoa que vai como estudante também. Porque você tem que falar, óbvio, você tem que explicar que você tem uma doença autoimune, sim, ou uma doença crônica, qualquer doença que você tenha, você tem que falar. Falar que está controlada, né? Se estiver controlada, falar que está controlada, falar o medicamento que usa. Se ele não for de alto custo, por exemplo, falar que você tem como bancar e aí está linkado diretamente com o dinheiro que você vai comprovar. Porque normalmente, se você tem uma doença, ela não é de alto custo, você consegue o medicamento numa farmácia comum, por exemplo, aqui no Brasil, uma farmácia popular dessa, tudo bem. Mas se você comprova ali no limite, eu acredito, tá? Eu acredito que seja mais difícil você falar que você vai se bancar no Canadá e ainda vai bancar os seus medicamentos de chegada. Então, é legal ter uma folga, né, nesse orçamento. E aí eu falei isso, que meus dados, né, que eu tinha doença, que eu estava tratando, quais exames eu fazia, isso tudo eu botei na minha carta. Coloquei na minha carta que também estava anexado o laudo do meu médico, e eu também anexei na minha carta o documento do meu médico, o laudo dele. E eu achei na internet, depois dessa mesma menina que teve a Fairness Letter, eu estou olhando aqui porque é um guide do próprio governo canadense sobre Bringing Health Products into Canada for Personal Use. Né? Então, trazendo remédios para o Canadá para uso pessoal. E aí, eu peguei eu copiei e colei na minha carta exatamente a parte que fala sobre remédios, enviar remédios, né? Porque isso era importante para mim. Não adiantava nada eu falar que o Brasil ia continuar fornecendo se eu não tenho como pegar. Né? Se, por exemplo, o Canadá não permitisse enviar remédio para lá. Então, eu coloquei exatamente a parte, copiei e colei, falando que a minha mãe que iria retirar esse remédio lá na farmácia, né? Aqui é a Rio Farms, aqui no Rio de Janeiro, e que iria me enviar de 3 em 3 meses, exatamente como eles botaram, e aí depois eu colei essa parte desse guide. Por que eu fiz isso? Porque eu acho importante a gente demonstrar que a gente tá a par
de quais são as leis do Canadá referentes a isso, sabe? Que a gente está ali andando na linha, que a gente não quer fazer nada que seja um jeitinho ou uma gambiarrazinha para fazer. Então, eu coloquei exatamente essa parte. E aí eu também justifiquei que a minha ida em relação ao meu marido, né, suporte emocional, aquela coisa. No caso, eu tenho um filho também, nós temos um filho, então também falei sobre isso. Só dei uma pincelada, porque na verdade eu estava ali mais para explicar que eu não seria um ônus, né? Uhum. E também fiz uma carta da minha mãe, assinada, falando que ela se compromete em retirar o remédio na Rio Farm, na farmácia, e enviar para mim de 3 em 3 meses, e colhei o mesmo texto, né? Lá na carta dela. Ela assinou, não registrei em cartório nenhuma das duas coisas. Na verdade, não registrei nada em cartório no meu processo num todo. E aí vai de cada aplicação, eu não posso falar do resto, porque eu não sou consultora, mas em relação a essa parte, eu não registrei nem a minha, nem a do meu médico, nem a da minha mãe. Só estavam todas assinadas, é claro. E, cara, eu acho que basicamente foi isso, assim. Nossa. Basicamente. Aí, ok, deixa eu te perguntar. Acabou o curso. O que vocês vão fazer? Então, acabou o curso. A gente não conseguiu aplicar, né, para residência permanente, PGWP, porque o coisa dele tem direito, e mesmíssima coisa. PGWP ainda residente temporário, e eu ainda vou receber do Brasil. Vou continuar recebendo do Brasil. Porque eu entendo que depois, quando você se torna residente permanente, você não pode mais receber do Brasil, né? Exatamente. Isso é algo que eu fui aprovada, perguntaram, eu fui aprovada. Nosso visto foi aprovado em tempo recorde em 7 semanas. Então, assim, foi tipo, não estávamos esperando isso. Eu imaginei que fosse lá para janeiro. E já fomos aprovados, graças a Deus. Mas em relação a isso, sim, é a próxima etapa, né? Só que eu tento não pensar muito lá na frente, por quê? Porque, por enquanto, meu remédio está dando certo, sabe? Mas eu não posso dizer que ele vai dar certo daqui a 3 anos. Né? Infelizmente, essa doença ela é flutuante. Tem gente que nunca mais tem nada na vida, dá certo com remédio. Tem gente que tem que trocar. Então, assim, tem algum outro remédio que seja mais em conta que você possa usar? Então, tem até o meu próprio remédio, porque o meu remédio, o composto dele é o fumarato de dimetila. Só que da farmacêutica que eu pego é muito caro, é esse. Só que existem outras farmacêuticas que são bem mais em conta. Isso em qualquer lista, eu já olhei em de várias províncias, e elas sempre têm essa diferença de preço. Não sei, aí quando for, eu vou ter que pesquisar mais sobre isso, né? Para saber se eu posso mudar ou se vai ser mais prejudicial à minha saúde, enfim. Eu realmente não sei. Então, o que eu imagino que eu tenha que fazer, na verdade, o que eu oro é para sempre aumentar esse teto. Porque quando em 2018 eu vi, estava 18 mil e pouco. Agora já está em 21. 21, só um segundo, vou aqui, dados na hora. 21.798. Hoje, sabe? Hoje não, né? 2021. E todo ano aumenta um pouquinho, eles vão puxando um pouquinho mais para cima essa base, né? Então, esse teto, na verdade. Então, assim, eu espero que eles subam, porque eu não quero trocar de um remédio que está funcionando, né? Eu não sou maluca. Mas porque é saúde, gente, em primeiro lugar. Mas eu espero que eu possa alterar, por exemplo, a farmacêutica e continuar com o mesmo remédio, ou que eles aumentem, eles puxem esse teto para cima. Mas é o que vai ser, ainda não sei. Ok. O pessoal deixou um montão de doença, não, de pergunta. Porque eu li a palavra doença aqui, eu falei um montão de doença. Não, deixou um montão de pergunta aqui. A gente já está nos minutinhos finais, então deixa eu ver se eu seleciono umas perguntas bem bacanas aqui pra gente.
Aqui, em caso de doença crônica, é melhor colocar um sponsor a mais para assegurar que ajudará se preciso? Eu acho que sim. A gente foi 100% sponsor, o que é outra coisa muito louca, porque nós somos uma família e nós temos 29, 30 anos e a gente colocou um sponsor que comprovou bem, bem, bem além. Então, acredito que isso possa ter ajudado sim. É aquele caso que eu falei, né? Uhum. Pelo fato de você ter que voltar ao Brasil para o medicamento, eles podem recusar o seu visto? Ela não precisa voltar, mas ela vai mandar para ela, gente. Então, eu conversei com essa pessoa que colocou isso. E, assim, não necessariamente a pessoa precisa voltar. Se você conseguir enviar, né, buscar, mesmo que ele seja refrigerado, que existe esse serviço pelo FedEx, existe, que ele leva resfriado para o Canadá. E aí, esse dinheiro, né, que o Canadá gastaria com você seria a aplicação somente. Então, dá uma olhada naquele formulário, né, sobre quanto é a aplicação, porque pelo que eu vi é de 6 em 6 meses, ou seja, no máximo 2 vezes ao ano. Então, eu não acredito que uma aplicação de uma medicação seja tão cara assim, a ponto de exceder 21 mil, para que você consiga receber esse medicamento, que acredito que seja a parte mais cara, e aplicar no Canadá. Eu acho que dessa forma daria. Agora, se não é impossível. Eu não acho que isso impediria, porque você tem que, inclusive, falar que você tem que voltar para o Brasil. Então, se você tem um vínculo tão forte, a ponto de você ter que, de 6 em 6 meses, voltar para o Brasil para tomar uma medicação e voltar para o Canadá, eu não acredito que nesse sentido seria ruim. Mas eu posso estar falando besteira porque eu não sou consultora, gente. Olha só, tem uma pergunta aqui que não é pergunta, mas eu achei bacana e você achou bacana também. Descobri que tinha diabetes tipo 2 no exame médico e o meu visto de estudante foi aprovado. Gente, eu tenho clientes com doenças muito diferentes, né? Então, assim, esse ano a gente teve PR aprovado até de gente com HIV. Então, assim, eles põem esse limite, mas, assim, tem muita coisa que entra, muita coisa que passa. Então, quando você falou esclerose múltipla, eu falei assim, poxa, eu lembrei do que estava escrito no site da imigração. Eu pensei assim, eu acho que deve ser um dos casos em que não deve passar. Mas a gente tá vendo aqui, a mulher passou, gente, em tempo recorde. Você quer melhor do que isso? Meu Deus! Aí tem aqui a pergunta de doença autoimune, também pode ter o exame recusado. É o meu caso, isso. Esclerose múltipla é uma doença autoimune e eu tive o visto aprovado. Como buscar o valor dos exames e remédios para entender se o custo excede? Então, site do CSI e eles botam lá alguns de base, né? O Saskatchewan e por exemplo, de Ontário e, se eu não me engano, o de BC também. Mas eu quero ir para uma outra, pra Manitoba, e não tá ali. O que eu coloco? Bota no Google mesmo, gente, Manitoba Drug Formulary, e provavelmente vai ser um dos primeiros ali. E ali, de cada lugar, você vai ver qual é o formulário. Eu tô vendo aqui que a maior parte das perguntas você meio que já respondeu, né, durante a sua história. Eu achei bacana que você foi incluindo aí as respostas para o pessoal. Eu acho que é isso. Então... Perdão, rapidinho. Só obesidade. Gente, quando eu fui, eu tava com 102 quilos e meu marido com 105, eu acho. A gente é alto, mas ainda assim a gente tá na faixa de obesidade. E não foi problema. O exame do meu marido deu pressão alta. Não deu pressão alta assim, né? Na hora lá, deu uma pressão mais altinha. Até fez um post sobre isso. Mas ele foi aprovado, não precisou de exames complementares, tá? A gente achou que pudesse pedir um eletro, alguma coisa assim. A gente até fez para, se precisasse, a gente enviar, mas não precisou. Então, se você tem pressão alta, controlada, e você fala que você toma remédio, entra naquele mesmo caso, mesmo não sendo uma doença tão grave contra a esclerose múltipla, no mesmo caso. Fala que tem, qual remédio, tá tudo certo, você vai comprar, aquilo tudo. Uma coisa sobre essa questão de obesidade, quando eu fui fazer o meu exame médico, eu perguntei isso. Apesar de eu não ser obesa, pelo menos na época não era, a minha irmã era obesa e o meu cunhado era obeso. Né? Então, eu acho que a gente já estava planejando que eles vinham para cá também. E aí eu resolvi perguntar. Aí o que o médico falou para mim foi o seguinte: a obesidade em si não é um problema, mas a obesidade traz muitas consequências. Né? Tem muitas outras doenças que podem vir junto com a obesidade. E aí isso pode ser um problema.
Então, essa questão de qual é a doença que nega o exame médico, eu particularmente nunca conheci ninguém que foi negado no exame médico. Nunca. Nossa, é bom, hein? Nunca. Eu já vi gente que justamente comprovou que tinha mais dinheiro. Então, eu vi uma família em que a mãe, e eu acho que a mãe e o pai tinham uma certa deficiência visual, e isso poderia prejudicar muito a aplicação deles, e eles comprovaram mais dinheiro e conseguiram ter o visto aprovado. Então, assim, é claro que uma coisa completamente diferente, você ter uma deficiência visual, você ter uma doença autoimune, você ter, bom, são vários e vários casos, mas assim, eu até então não conheci ninguém que foi negado, pelo menos não que eu me lembre, tá? Então, assim, a minha memória é uma memória de Dory, né? Então, de Procurando o Nemo. Então, eu não me lembro, e eu estou muito feliz que você tenha conseguido essa aplicação aprovada, né, em tempo recorde e com esse sponsor aí bancando a maior parte da sua aplicação, se não toda ela. E é muito importante porque eu tenho essa minha amiga, minha amiga não, conhecida, que foi, ela fez o Fairness Letter e tal, e ela teve que comprovar 5 anos do remédio, então pegou sponsor de tudo quanto é canto para ela conseguir engordar essa aplicação. Isso para um remédio que estava errado, né? Então lembrem disso. Então foi todo errado. Hoje, se eu não me engano, a última vez que eu falei com ela, ela não tinha direito a fazer os exames dela em Ontário. Então, ela já estava há 2 anos morando no Canadá sem fazer os exames periódicos dela, porque ela não tinha direito. Então, assim, eu estou indo com a tranquilidade que eu vou continuar fazendo os meus exames, sabe? Que eu vou ser acompanhada por um médico, enfim, eu vou ter essa assistência porque eu preciso, gente. Então, assim, eu não posso fingir que não tem, eu não posso fingir que não tá aqui. Então, eu vou continuar recebendo meus remédios, fazendo os meus exames e tendo acompanhamento. E isso vai me deixar tranquila para seguir minha vida. Então, assim, não mintam que vai dar tudo certo, de verdade. E aí, essa é a diferença. Visto temporário, gente, dá para fazer. O permanente, ele exige uma pesquisa melhor, maior e tudo mais. Mas temporário, existem meios que você pode falar sobre recebimento de remédios, sobre tratamento. Então, dá uma pesquisada maior que tem como sim, de verdade. Eu acho que você deu um resumão muito bacana. Eu agradeço muitíssimo você ter vindo participar aqui da live hoje. Assim, eu acho que esse tipo de informação a gente tem tanta dificuldade de encontrar, Quando aparece alguém para falar do assunto, eu falei, ai, graças a Deus que é aqui. A gente cata. Muito obrigada mesmo, gente. Sigam a Tainá, Valentes ao Norte. Coloquei aqui aqui embaixo para vocês. Na verdade, se vocês estiverem no YouTube, vai estar lá. Mas se vocês estiverem aqui, está aqui embaixo. Para vocês poderem acompanhar, de repente, se ela abrir uma caixinha, se falar um pouco mais sobre esse assunto. Tenho certeza que vai dar muito pano para manga. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, até porque a gente não conseguiu. Não, eu acho até que a gente. Não, a gente conseguiu responder a maior parte, mas é porque tem algumas coisas que eu não sei nem se você saberia responder. Mas, de toda forma, se você souber responder, eu vou botar esse povo todo para te seguir. Para você poder. Bota lá, se eu não souber, a gente vai junto, a gente pesquisa junto. Bacana. Então, da minha parte, gente. Isso muitíssimo muito obrigada. Desculpa te interromper, toda hora eu falo, meu pai. Muito obrigada por dar essa oportunidade de falar aqui, porque quando eu descobri, eu tive muitos medos, muitas incertezas, e lá no vídeo que você fez, é o único que fala no YouTube também sobre isso. E ele foi, sabe, o meu bote salva-vidas, ver alguém falando, mesmo que a gente não sabe qual é a doença dele, mas a gente se sente representado de qualquer forma. Então, eu estou aqui abertamente falando para ajudar outras pessoas a terem esperança de que dá sim, gente. Não é um empecilho, você não é um empecilho na vida de ninguém, nem na sua, nem da sua família. Se o seu plano for o Plano Canadá, o Canadá tem sim espaço para você, tá bom? É isso. Que lindo, gente. Olha como essa mulher é valente, gente. Beijo, gente. Um beijo, gente. Boa semana para todos vocês e a gente se vê na quinta-feira com mais live. Tchau, tchau.